já vou convidar o Daniel Moll. Ele é engenheiro agrônomo, especialista na tecnologia Soil Food Web. Ele é formado pela Universidade Federal de Lavras há 17 anos, consultor em sistemas sustentáveis da Ager Biológicos e homeopatia. E pelo adiantado da hora, também já vou te pedir assim, ajuste o recado o mais rápido que puder, porque até meio-dia e 50 nós temos, aliás, até às 11h50, nós temos o Daniel e ainda o Murilo para falar aqui. Me deram 30 minutos, gente. Eu vou tentar ver se eu consigo cumprir esses 30 minutos. Essa aí é uma imagem que eu tirei de uma rede social, né, de uma página que eu acompanho, chama Solo Fértil. É muito legal, tem algumas informações boas. É um consultor também que fala sobre a questão de manejo de fertilidade e tudo mais. E eu acho que essa imagem aí vem muito a calhar com a realidade da agricultura de uma forma geral, do jeito que ela está sendo trabalhada. Um elefante, que é a produção agrícola, e um malabarista tentando segurar esse elefante ali no malabare, forçando, e esse malabarista é o solo. Então, qual que é o nosso desafio? Que eu vejo, principalmente, o principal desafio nosso é justamente a gente conseguir fazer o melhor em termos de segurar esse elefante, contando com que a natureza ou com que o nosso sistema agrícola nos permite. Então esse é o maior desafio nosso, ok? Aí eu vou falar sobre isso e os sistemas de manejo biológico, eles são uma soma fantástica para as nossas iniciativas, entendeu? Eles facilitam muito com que a gente alcance isso. A palestra do Adriano foi fantástica. Conheço a propriedade dele, já conheço o Adriano desde quando eu comecei a vir aqui para Rio Verde e aprendo muito com ele e vejo, o Adriano é bom que o que ele fez até aqui e a segurança que ele passa pela fala dele mostra para a gente que é possível. Não sei se vocês tiveram esse sentimento. Então, é possível. Então vamos lá, vamos continuar. As características biológicas dos solos agrícolas. Gente, quando a gente abre uma área, quando a gente implanta agricultura em uma área, em um local, em um sistema, em uma propriedade, nós mudamos toda a realidade, pela forma que a gente faz agricultura hoje, toda a realidade daquele sistema, daquela área, correto? Porque nós temos que fazer alteração do pH, então nós temos que fazer correção, tanto de pH com calcário quanto fosfatagem para adequar o fósforo. Nós temos que fazer entrada de nutrientes solúveis. Nós temos que preparar o solo para quebrar, na verdade é preparar o solo e influenciar diretamente na questão de compactação, que é um fator preponderante para a degradação dos nossos sistemas de produção, pensando em solo. A homogeneidade da matéria orgânica, o que significa isso? Nós não estamos basicamente trabalhando, quem trabalha principalmente com grãos, com o binômio soja e milho, então quer dizer que a gente homogeneiza a matéria orgânica, ok? E o desafio nosso é justamente quebrar essa homogeneidade, entendeu? Então, esse é um fator importante, depois a gente vai falar na sequência. E o uso de defensivos e moléculas químicas. Por quê? Com toda aquela alteração, o sistema não se auto-organiza, não se auto-regula. Então, para a gente conseguir produzir satisfatoriamente, nós precisamos de estar entrando com alguém para resolver o que a planta naturalmente resolve. A planta com o solo, ou o solo com a planta. Não tem nada separado em sistemas de manejo sustentáveis, ok? Os problemas derivados, então, da perda de microbioma do solo, perda da diversidade e da atividade microbiana. Esse, gente, é o principal fator que nós temos que buscar, contrário a toda essa história que eu apresentei para vocês, nós temos que buscar diversidade.
quanto maior a diversidade, Ana Maria Primavera falava disso, Elaine Ingram, que eu vou falar aqui para vocês, que é o sistema que a gente tem trabalhado, fala sobre isso. Então, aumentar a diversidade. A gente acha que se a gente simplificar o sistema, a gente simplificando o sistema, fica mais fácil para a gente lidar com o sistema. Isso é um engano, é um engodo enorme. Se a gente trabalhar com diversidade e permitir, nós somos catalisadores, ou seja, a gente permeia com que o sistema, conduz ele para que ele se auto-organize. É um desafio grande, mas esse é o caminho. Então, resgatar a biodiversidade. Então, se a gente perde biodiversidade e atividade microbiana, a gente tem menor ciclagem de nutriente. Qual que é o nosso desafio hoje, gente? Qual que é o maior problema da agricultura hoje? Alguém ajuda? Adubo. Nutrição de planta. É o maior desafio, correto? A primeira coisa que vocês pensam é justamente isso, por causa da realidade do mundo que nós estamos vivendo. Depressão da risosfera, ou seja, depois eu vou comentar um pouco sobre isso, mas aonde que está a principal concentração de micro-organismos no sistema de produção? No entorno da raiz. 5 milímetros em volta da raiz. Isso faz miséria em termos de... faz uma revolução em termos de proteção de planta e disponibilização de nutriente, dentro das coisas. Perda de estruturação e agregação de solo. Gente, eu vou mostrar para vocês 3 vídeos de 3 propriedades que a gente tem feito um trabalho junto com o sistema, em que você consegue mexer com o solo com a mão facilmente, por causa de estrutura de solo, e essa relação está diretamente ligada com biologia e diversidade. Bactéria estrutura solo, mas não só ela. Bactéria faz agregado pequeno, microagregado. Fungo junta o microagregado e faz agregado maior. Sabe quando você entra na mata e você tem aquele sentimento como se estivesse pisando num colchão? Isso é estrutura de solo. É fantástico quando você entra num sistema de produção tradicional, que você começa a sentir isso. É fantástico. Isso é indicador. Começa a pisar e sentir como que o solo... Eu acredito que o Adriano, com certeza, tem esse indicador presente na propriedade dele, entendeu? E a relação é direta com relação à cadeia alimentar do solo, ou cadeia biológica do solo. Tá? E aí as consequências são o quê? Ataque de doenças, porque se você perdeu diversidade, automaticamente as doenças vão surgindo, entendeu? Ataque de nematóides, menor nutrição de plantas e maior demanda de insumos. É uma reação em cadeia. Ok? Eu estou vendo o Gilberto ali. O Gilberto é um agricultor que eu comecei um trabalho com ele aproximadamente uns 2 anos, né, Gilberto? Gilberto está no Paragominas. Quando a primeira visita que eu fiz lá, que nós fomos conversar, Gilberto falou assim, ó, o meu sonho, o meu objetivo aqui é não ter que usar insumo de fora. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, ih, rapaz, acho que não vou ficar muito tempo aqui não. Porque até então, eu não tinha a visão que o sistema biodiverso promove. E olha que eu estava trabalhando no sistema orgânico, mas eu não tinha ainda essa visão de todo e de possibilidade. Nós estamos chegando próximo disso, ou estamos no caminho, né, Gilberto? Você está entendendo agora isso dessa forma? Concorda ou discorda? Beleza. É possível. Gente, olha que interessante, isso aqui faz parte de um estudo que 2 ecólogos, são pesquisadores, fizeram. Vocês estão vendo aqui que tem do lado esquerdo, para a gente, tem a microfauna, correto? A microfauna são bactérias, fungos, nematóides, protozoários, rotíferos. Aí já começa a entrar na mesofauna. Aqui está o tamanho deles, a proporção deles em milímetros. 0,01 milímetro, bactéria. Aqui na mesofauna, colêmbula, sínfula, são todos micro-organismos que
a gente encontra no solo sadio, no solo biodiverso, entendeu? E, por fim, a macrofauna. Aí entram os moluscos, os anelídeos, minhoca. Macrofauna a gente consegue enxergar, ok? Então, gravaram aqui. O que eles fizeram? O Odum e o Barrett, em 2007, estudaram a velocidade de decomposição da matéria orgânica na mata, no solo. Aquela curva ali, só para vocês entenderem, na vertical é a medida de porcentagem da matéria orgânica que é decomposta. E na horizontal é o número de dias que essa decomposição acontece. O que é decomposição de matéria orgânica? Quando a gente coloca um esterco no solo, depois de um tempo ele não some, a gente não enxerga. Isso é decomposição de matéria orgânica, de material orgânico. Então o que eles fazem? Como que eles estudam isso? Só para terminar, o tempo para decompor de 100, que é 100%, é todo o material orgânico que foi colocado sobre o solo. O tempo para decompor 30% desse material levou 30 dias. Então, quase 30% do material que foi colocado sobre o solo foi decomposto em 30 dias. Num solo normal, sem nenhum tipo de agressão. Ok? Aí, como que eles fazem? É lógico que para você contabilizar, pesar a matéria orgânica, etc., etc., e saber a porcentagem de decomposição, eles colocam nesses células decompositoras, que são litter bags. São uma sacolinha com matéria orgânica dentro. Coloca em cima do solo, a biologia que está presente naquele solo vai decompondo aquela matéria orgânica, e depois eles veem o quanto que decompôs, através de peso, dentre outras coisas. Ok? Voltando àquela imagem, aí o que acontece? O que eles fizeram? Em outros tratamentos, em outras sacolinhas, eles colocaram inseticida e fungicida, inseticida, fungicida e nematicida. Ok? Olha o que aconteceu. O que aquilo está querendo dizer? Onde tem inseticida, que é essa acima da última, a segunda curva aqui, onde teve inseticida sem micoartrópode. Vocês conhecem micoartrópode? Ou já ouviram falar? Quem que é agrônomo aqui? Levanta a mão, por favor. Vocês já ouviram falar na faculdade sobre micoartrópode? Sejam sinceros. Tá bom, eu também não. Na faculdade não. Sem fungos e micoartrópodes, ou seja, fungicida e inseticida. E ali, o que está querendo dizer? Que em 30 dias, aonde eu coloquei o inseticida, ele só decompôs 20% ou 25% da matéria orgânica dentro daquela sacolinha. Aonde eu coloquei fungicida e inseticida, ele decompôs um pouco mais ou próximo de 15%. Aonde eu tinha todos os três presentes, fungicida, nematicida e inseticida, praticamente a decomposição não aconteceu, ou decompôs 5% em 30 dias. O que nós estamos fazendo nos nossos sistemas de produção? Em termos de carga de molécula química. Isso aqui é sério, gente, porque esse Odum é uma das maiores personalidades em ecologia no mundo. Entendeu? Ele é conhecido mundialmente com relação à questão de ecologia. Isso é sério. O Adriano, eu não sei se ele falou ontem, mas em um outro momento, ou até nos grupos de discussão do WhatsApp, o Adriano fala o seguinte, que a primeira ação é diminuir a intervenção, principalmente fungicida. Isso é prática. Aí depois que ele foi aprendendo isso na prática, foi tirando o fungicida. Quantos anos? O resto vem. Você sabe que
A ciência estudou os fungos e eles conseguiram analisar, através de metodologia específica, que o fungo é o organismo mais antigo do mundo, presente na Terra. Eles encontraram o organismo mais antigo do mundo é um fungo. Quanto que esse organismo evoluiu, ele sendo mais antigo? Alguns milhões de anos atrás. E a gente faz o quê? Fungicida. Já mata logo na saída. Isso aqui, essa experiência e essa afirmação que o Adriano fez na prática é espetacular. Calma, gente, eu não estou falando, voltem para casa e tirem o fungicida, porque vocês vão falar, esse cara é picareta. Nós temos que ter critério, e nós temos que ver alternativas para suprir o que o fungicida faz, porque nós estamos em conversão, não estamos? Solo compactado, não tem uma aeração no solo. Qual que é a nossa biologia que tem presente no solo? A Elaine fala uma correlação seguinte: solo, ele tem que estar vivo, com a cadeia alimentar, e terra, não. Essa é a relação que ela faz, sem preconceito. Só estou comentando isso com vocês, porque a gente vai falar dessa forma daqui para frente. Então, nós precisamos ter oxigênio no solo. E esse oxigênio não é só para manter a biologia, mas principalmente também para fazer troca gasosa na raiz. A planta precisa disso, correto? Não. Me deram uma plaquinha de 10 minutos aqui, gente, ferrou. Essa aqui é uma fala da Elaine. A Elaine, não sei se todos conhecem, a Elaine Ingram é uma pesquisadora. Ela se desafiou, quando foi fazer o mestrado, a pesquisar não só o nematóide, ou a bactéria, ou o fungo. Ela falou assim: por que na natureza o pronunciamento da biologia é completa e eu vou trabalhar com um só? Ela falou assim: isso é um absurdo. Agora imagina isso há 40 anos atrás, nos Estados Unidos, na academia. Ninguém aceitou, até que ela achou um que fosse orientar ela, mas ele falou assim: eu não sei o que a gente vai fazer, porque hoje não tem metodologia que permita isso. Aí ela foi, vocês já ouviram aquela frase, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez? Ela fez isso, sem saber que era impossível, ela foi lá e fez e transformou isso num método. Eu me envolvi com o método da Elaine, com a Elaine Ingram, principalmente porque ela tem um método, ok? Então, o que ela fala na palestra que ela deu, no workshop, o primeiro workshop que aconteceu de Soil Food Web aqui no Brasil, que foi organizado conjuntamente com o GAS, e que teve uma pessoa extremamente importante, e que eu sou muito grato, que foi o Paulo Borges. Eu acredito que ele não está aqui, pelo menos eu não o vi ainda. O Paulo Borges foi um dos principais responsáveis por ter trazido a Elaine aqui no Brasil e ter traduzido o curso. Então ele está disponível aí. O Adriano falou do curso, também fez o curso. Ele muda a nossa vida e a nossa cabeça, tá? Então ela fala justamente sobre isso. Não tem seletividade de nenhuma molécula química com relação à biologia. Toda molécula química pega geral. Nós temos o quê? Uma certa compatibilidade. Mas se a gente está trabalhando com sistemas sustentáveis e biodiversos, não dá. O quanto mais a gente tirar, melhor é, ok? Eu vou passar rápido sobre isso, porque o Gino comentou. Quando eles fizeram o projeto do genoma humano, o mapeamento do genoma humano, da genética do humano, eles já tinham alguns mapeamentos feitos. O camundongo, 23 mil genes, o arroz, 40 mil, trigo, 26, a pulga d'água, 31, e o verme, um verme específico lá, 20,5. Quem dá mais para quanto de gene que tem humano? Tem 20. Nós perdemos para a pulga d'água. Nós perdemos para o verme. Então, quando chamar de verme algum dia, tá tudo bem. Não, mas é verdade. Geneticamente, eu estou tranquilo, tá bom? Porque é o seguinte, quando eles constataram sobre isso, tinha vaquinha, gente, para apostar entre os geneticistas,
E aí apostaram de tudo, né? 40, 60 mil genes, e todos perderam, porque ninguém apostou 20 mil genes. Aí o problema foi o seguinte: a intenção de fazer esse trabalho de pesquisa foi justamente o quê? Com que a medicina empoderasse daquela informação e melhorasse a questão de cura através da ciência, correto? E eles viram que não dava. Aí o que eles fizeram? Começaram a estudar o microbioma humano. Aí vem outro problema, não um problema, na verdade, vem uma constatação, que nós não somos ninguém sem biologia. Isso é muito sério. A tomada de decisão do que nós estamos ingerindo, o que nós estamos comendo, gente, vai influenciar até no nosso humor. E até, pasmem, tem algumas hipóteses aí, na nossa escolha sexual. Então, cada um reflete. Então, células humanas, 10 trilhões, células microbianas no corpo humano, 100 trilhões. 90% nós somos micróbio. Pessoal, não entra em depressão, não entra num buraco, entendeu? Mas isso é muito sério, isso aqui é informação que ajuda muito na nossa tomada de decisão daqui para frente. Genes humanos, como eu falei, 20 mil, genes microbianos, 200 bilhões. Então quer dizer que se a gente pensar em gene, 1% é humano. O resto é só gene de micro-organismo. E que micro-organismo? Fungo, bactéria, protozoário, ok? E qual que é a relação? Tá, Daniel, nós estamos falando de agricultura. Qual que é a relação disso? O microbioma humano tem muito, aliás, o microbioma do solo tem muito do microbioma humano. E qual que é a relação? Se eu tenho um alimento rico biologicamente, porque ele foi produzido num solo rico biologicamente, automaticamente, a Ana Maria Primavera falava disso o tempo todo. Essa era a bandeira dela. Automaticamente, se a gente está comendo esse alimento, nós também somos ricos biologicamente, já que nós somos 1% humano e 99% micro-organismo. Dá para refletir, não dá? Olha que experimento interessante. Gente, gravem 2 nomes. Depois que eu comecei a estudar a parte da Soil Food Web, eu também comecei a ir atrás de informação aqui no Brasil para saber o que, em termos de pesquisa, está sendo feito. Então, grave 2 nomes. Fernando Gini Andreotti. Quem já conhece ele, beleza. Quem não, pesquisem lá no Google, no YouTube. Pesquisem no YouTube, que ele tem várias palestras. Então, ele vai dar um show. E o Rodrigo Mendes, tem vários outros pesquisadores. Eu estou falando desse porque eu me identifiquei com eles. E eles trabalham com microbioma, tá bom? Essa pesquisa, não foram eles que fizeram, mas ela deu origem a uma outra pesquisa que eles realizaram aqui no Brasil. Ela avaliou o microbioma humano, o microbioma do solo, e aí eles geraram 2 conceitos importantes. Solo conducivo. O que é o solo conducivo? É aquele solo que não impede ou não tem condições de impedir a evolução da doença, ok? E o solo supressivo é aquele solo que suprime a evolução da doença. Basicamente isso. Para não confundir muito, terra e solo, como eu tinha comentado com vocês. O que essa pesquisa fala? Naquele primeiro lance ali, naquele morrinho ali primeiro, é justamente a evolução da doença no solo, ok? Eles fizeram um monitoramento dessa evolução da doença, e naquele momento do pico, a doença chegou a danificar próximo de 40% a 50% de todas as plantinhas. No caso, eles fizeram esse experimento com beterraba. Plantaram a beterraba e inocularam o fungo, um fungo de solo, vou lembrar depois. Inocularam o fungo, perto de 40%, 50% das plantinhas de beterraba,
No solo conducivo, morreram. No solo supressivo, aonde tem, nesse solo, o principal fator, a principal característica é biodiversidade, praticamente 100% das plantas sobreviveram, ficaram. Ok? Vocês estão vendo aqui, gente, observem que do lado das plantinhas ali, do vaso, nós temos uma bola colorida, correto? Cada uma daquelas cores são grupos de micro-organismos representados. Então, no supressivo, você tem muito mais coloração do que no conducivo, ok? Aquilo ali é uma forma de mostrar a diversidade de micro-organismos. Aí é o seguinte, eles fizeram um estudo, capitaneado pelo Rodrigo Mendes, da Embrapa Meio Ambiente, em que eles fizeram o quê? O solo S, que é o supressivo, eles inocularam a doença. No solo C, que é o conducivo, terra, também, todos os solos eram inoculados a doença. O conducivo, estão vendo onde que está a barrinha ali? Está lá em cima. Ela chegou a mais de 60% das plantas de beterraba morreram. Correto? Olha o solo supressivo, o solo S. Praticamente não teve morte. Aí eles falam assim, tá, e como que nós podemos comprovar que é o microbioma que está conseguindo manter saúde? Eu vou correr, viu, gente? Me desculpe, porque acabou que... eles tinham duas formas de fazer isso. Uma, aquecendo o solo, e outra, aplicando radiação. Eles fizeram aquecimento do solo, aquele S50, aqueceram o solo a 50 graus, e o S80 a 80 graus. Olha o que aconteceu. O solo supressivo, quando é S é supressivo, o solo supressivo aumentou a quantidade de doença, a ocorrência da doença, no 50, e aumentou mais do que o conducivo no S80, com 80 graus. O que isso aí está querendo dizer? Que sim, é o microbioma que influencia a saúde do solo. Outro dado é aquele do meio, aquela coluninha do meio. O que eles fizeram? Eles pegaram o solo C e colocaram 10% do solo S, o solo supressivo. O que aconteceu? Ela não deu aquele pico da terra, da ocorrência de doença. Ela foi até um pouquinho mais ou próximo de 40%, não chegou a 60%. Então quer dizer que, sim, se nós tivermos alternativas para fazer inoculação de solo com vida, essa vida vai permitir com que a gente diminua a ocorrência da doença, ok? Solo supressivo, infelizmente ele não está aqui. Esse aqui é uma análise molecular do solo do Fábio, lá de Cascavel. Alguns de vocês já ouviram ele comentando, alguns lá principalmente do GASU, comentando sobre as experiências dele lá. Essa aqui é uma análise de um talhão que ele começou por último a fazer um manejo sustentável. Presta atenção, quanto mais coloridinho, maior a presença, aquilo é patógeno, aquilo é doença, ok? Esse aqui é um talhão, esse aqui é outro. Praticamente não tem doença. Esse tem 4 anos sem fungicida. Mais uma vez está comprovando. Gente, quando eu estou falando 4 anos sem fungicida, não é tirar fungicida e deixar. Ele tem outras alternativas para fazer a vez do controle da doença. Eu juro que eu vou terminar agora, hein? Solo conducivo, eu não sei se vocês vão conseguir observar, quanto mais colorido, maior a diversidade e maior é a capacidade do solo de suprimir a ocorrência da doença. Então, aquele mesmo solo primeiro que eu mostrei para vocês lá do Fábio, é aquele da esquerda em cima, e da direita inferior aqui é daquela mesma área que tem pouca doença, pouco patógeno. Doutora Elaine Ingham, não vou entrar em detalhes sobre o método, a gente pode falar um pouquinho mais na visita amanhã lá nos Compi. Então essa é a pesquisadora que há mais de 40 anos, ou próximo de 40 anos, pesquisa
um método de avaliar e de realizar uma cadeia, formar uma cadeia alimentar do solo. Vou ter que passar, gente. Sistemas naturais, eles começam na rocha matriz, produção depois de um tempo, quando vai formando líquen, começando a formar solo, uma produção média de 9 a 1 tonelada por hectare ano de matéria seca, e na mata chega a 30 a 50 toneladas por hectare ano, quando você tem uma mata clímax. Quanto de matéria seca nós estamos fornecendo para o nosso solo? Isso aqui é extremamente importante para a gente conseguir manter essa biologia. Cadeia alimentar do solo saudável, ela não é só composta por fungo, bactéria, também por nematóides benéficos, predadores de fungo, predadores de bactérias, microartrópodes, protozoários que comem bactéria, microartrópodes que comem bactéria, fungo e nematóide. E aí a sequência vai acontecendo de uma forma que vai aumentando essa biologia, como eu mostrei lá atrás para vocês, e ela vai consumindo os menores. Nesse processo de consumir os menores, o que eles fazem? Eles liberam nutriente através do esterco, ok? E outras coisas. Essa aqui é uma sequência que, para a gente mimetizar isso, para a gente trazer essa informação, da biologia biodiversa na propriedade, a gente vai na mata buscar aonde que tem essa biologia, trazemos, fazemos uma receita, inoculamos essa biologia nessa receita, misturamos ela, transformamos em composto. Esse composto passa por um processo de aerado, né? Um processo de termofílico, que é onde esquenta, depois do termofílico de maturação e depois de amadurecimento. Esse tempo, depois a Andressa vai falar lá na propriedade do Descompia, esse tempo vai variar de 4 até 1 ano, 4 meses até 1 ano, para a gente chegar num composto biocompleto. Temos o composto. Primeira coisa que a gente faz é avaliar a biologia presente no composto para a gente tomar a decisão de quanto composto a gente vai utilizar e se ele tem qualidade. Então, tomou a decisão, sim, tem qualidade, microscópio vai mostrar isso, nós passamos para os sachês, fizemos a extração e pulverizamos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aquilo que a pesquisa fez. Estamos inoculando biologia no solo conducivo. Esse aqui é um balanço de microscopia do composto que a gente faz. Ao longo de 6 meses eu fiz a avaliação. Não dá para ver porque a qualidade não está legal, mas há uma evolução biológica ao longo do tempo. Monitoramento é um fator extremamente importante para ver se a biologia está ficando no solo e o que está chegando. Essas aqui são as primeiras avaliações que nós fizemos. As 3 primeiras foi o diagnóstico. E depois, esse ano, antes de finalizar a soja, nós constatamos a evolução dessa biologia. Então, uma cadeia alimentar saudável vai tornar nutrientes disponíveis, reter nutrientes, suprimir doenças, construir estrutura de solo e decompor toxinas. E, ó, gente, isso aqui é muito importante, a parte de decomposição de toxinas, porque se tiver toxina, a biologia não evolui. E dependendo da quantidade de toxina, a biologia primeiro tem que degradar para depois evoluir. Ok. Já estamos esgotados há mais de 10 minutos. Eu sei. Vou passar rapidinho aqui, gente. Rapidinho. Ó, isso aqui são imagens de várias propriedades que a gente tem feito o trabalho, que a gente tem observado a presença de fungos. Fabélia, só passar as imagens. Tem mais um ainda. Tem, Palestrante. Eu sei, desculpa. A forma que o fungo pronuncia no solo, através da formação de micélios, que é um conjunto de hifas, e o cogumelo é a forma de multiplicação desse fungo. Isso aqui é na propriedade em General Câmara,
do Maurício Piscin, esporulação desse fungo, formação. Propriedade do Gilberto, essa é uma imagem interessante. Aqui é o vídeo que eles fizeram de como que está sendo colonizado o fungo no solo. Isso é estruturação de solo 100%. Cadeia alimentar do solo, promovendo, então, estruturação. Lá nos Compia, olha a facilidade de mexer com o solo. Esse aqui é o Fábio no meio, sulcando o solo com a mão. E aqui sou eu pegando um tanto de solo que tinha presença de hifas fúngicas no solo. Olha, tá vendo aquele branquinho ali? São hifas fúngicas fazendo estrutura. É no Sandro Henks, está aqui na frente aqui. Cadeia alimentar de solo fazendo raiz. Isso aqui é no Cláudio. O Cláudio também está aqui presente, é daqui de Rio Verde, a propriedade dele. E as outras são em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Sabe por que eu estou colocando locais diferentes assim? Para ninguém chegar para mim e falar assim, dá certo lá, aqui não dá certo, na minha casa não dá certo. Mentira. Biologia, aonde deve estar, que é justamente na raiz. A questão da sanidade, esse aqui também nos Compia, que nós tivemos a imagem. Compia, e aqui em Guaíra, no oeste do Paraná, foi a primeira área que nós iniciamos um trabalho. Controle biológico natural, cadeia alimentar do solo fazendo controle, alguns resultados. E, para finalizar, por que nós estamos fazendo isso? Para que a gente gere autonomia e soberania. E aí eu vou aproveitar o que o Adriano falou, que foi muito legal. Não é delegável e nem renunciável. Ou seja, cada um de nós devemos assumir a nossa responsabilidade. A manifestação da força do solo deve ser o princípio básico da agricultura sustentável. Então vamos reforçar o solo. Muito obrigado.